Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de comandos elétricos industriais. Hoje a gente vai já dar início, né, a uma parte inicial, né, vamos dizer assim, os conceitos iniciais a respeito da construção de diagramas de comandos elétricos, tá? E a partir disso, né, vamos verificar aqui os principais dispositivos, elementos, tá, que nós utilizamos nos diagramas de comando, consequentemente, né, na construção desse tipo de estrutura. Tá? Bom, a gente tem que ter em mente uma coisa, né? Os motores elétricos, pessoal, eles geralmente, tá, à medida que também eles aumentam sua potência, né, eles não podem ser partidos de forma direta na rede, né? Até tem um limite para que a gente possa partir ele diretamente, mas os elementos, os dispositivos que nós utilizamos não são bem adequados, né, para partir de um motor. Por exemplo, você não vai utilizar um interruptor que você utiliza numa lâmpada, por exemplo, para partir um motor elétrico. Por quê? Porque nós temos um limite da corrente que é aquele interruptor, tá? Ele possui, tá? Então, você não pode partir um motor elétrico como você parte uma lâmpada, né? Como você liga uma lâmpada, tá? Então, você tem que utilizar equipamentos específicos para que você possa partir aquele motor. Por quê? Porque a corrente do motor, na sua partida principalmente, ela é muito alta. Na maioria das vezes, né? Depende do tamanho dos motores, mas em geral, a sua corrente é muito maior do que a nominal, né? Chega às vezes 6 a 8 vezes o valor da corrente nominal, a corrente de partida. Então, por essas consequências, né, você não pode partir, ligar um motor de qualquer maneira, né, e principalmente também utilizando qualquer dispositivo. Então, para isso, tá, gente, nós temos, né, diversos elementos para construir aquele sistema. Um sistema de partida de um motor e, consequentemente, seu funcionamento. Tá? Então, a chave de partidas, elas são geralmente compostas, né, por muitos dispositivos. Então, você tem que pensar o seguinte, ora, quando nós formos construir um diagrama de comando, nós temos que pensar em duas coisas. Na proteção daquela máquina, daquele motor, no caso, né, e na forma como ele vai ser acionado, né, a sua partida. Legal? Então, essa chave de partida, né, sendo composta por esses dispositivos, né, por exemplo, você pode ter fusíveis, tá? Relés, né, disjuntores também, que a gente vai ver as diferenças, tá? Dispositivos de comando, né? Você tem proteção e comando, né? Então, a proteção você tem fusíveis, relés, disjuntores, o comando, a botoeira, tá? E aí tem vários tipos que eu vou mostrar alguns para vocês. O contator, o temporizador, tá? Dispositivo de sinalização, medição, o de medição, o sinaleiro, voltímetro, amperímetro, enfim. Então, basicamente, você tem, né, no comando de chaves na chave de partida, você tem esquemas de proteção, de comando e de medição, com alguns exemplos aqui que a gente citou, tá? Então, em geral, você cria um sistema para que seja possível, né, dar início na partida e, consequentemente, proteção ao seu motor elétrico. E aí você entra com dispositivo de seccionamento, dispositivo de proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga e os próprios dispositivos de manobra. Tá? Isso aqui que a gente deu uma citada antes. Em geral, né, claro, principalmente quando você utiliza, eu acho que eu até comentei isso, a maioria dos motores nas indústrias hoje são motores assíncronos, né? Que são motores relativamente baratos, de fácil construção. Então, boa parte das indústrias, né, no mundo utilizam motores assíncronos. E esses motores assíncronos também, boa parte, são motores trifásicos, né? Então, quando você for fazer um esquema, um diagrama de comando, né, você tem que pensar que, na verdade, você está se utilizando de um dispositivo para manobra daquele motor. Né? Consequentemente, aquele motor também vai estar conectado à rede. Então, você tem o quê? Tecnicamente, você tem dois tipos de diagramas. Né? É o diagrama
que a gente vai aprender a construir diagrama de comando, né? E o diagrama, né, de potência ou de força, tá? Daquele motor. Legal? Ou seja, o diagrama de comando ele vai dar suporte, né? Ele vai controlar o meu elemento, no caso aqui é o meu motor elétrico, tá? E eu tenho também que construir o diagrama de potência para que eu possa visualizar como que está conectado esse motor na rede, legal? Então você tem aqui um diagrama de comando, geralmente é apenas uma fase lá que você utiliza, tá? Aí você tem os fuzis, que são os dispositivos de seccionamento, as chaves, né, dispositivos de controle, tá? Abertura e fechamento, né? E os relés, que aí entra dispositivo de proteção contra curto-circuito, contra surtos, né? Como um todo. A gente vai ver também alguns tipos, tá? Então você tem os circuitos de comando, que é o que a gente vai aprender a construir, juntamente também com os dispositivos, com o circuito de potência, legal? Então, você olhar para um diagrama desse, né, você consegue perceber muitas coisas, disjuntores, né, contatores, tá? E a gente vai aprender a montar, a princípio, né, muitas configurações básicas aí que vão servir para você evoluir o seu estudo na parte de comandos elétricos. Legal? Então, ó, gente, os motores elétricos, né, eles são comandados, né? Só que eles não são comandados de qualquer maneira, eles são comandados através de chaves, legal? Ou sistemas inteiros, né, de partida, tá? Sendo que as partidas mais empregadas, né, que a gente vai estudar, ó, é a partida direta e reversora, tá? A partida estrela-triângulo, a gente vai ver para que serve cada um, né? Por exemplo, a direta, ela parte geralmente de motores pequenos, pequeno porte, tá? Se eu não me engano, é até 5 CV, 5 cavalos a vapor. Partida estrela-triângulo para acionamento de grandes motores, né? Por quê? Porque você já tem uma corrente elevada na partida, né? E aí você precisa diminuir essa corrente, a parte da estrela de triângulo ela pode ser utilizada para isso. A compensadora, tá? Que é para acionamento também de grandes motores, é uma alternativa também à estrela de triângulo. E aí já entra uma coisa mais moderna, né? A questão do soft start e dos inversores de frequência, tá? O soft start para acionamento de grandes motores também com carga, tá? Mas de uma forma menos de impulso menor e gradativo, vamos dizer assim. E a partir do conversor de frequência para acionamento de pequenos e grandes motores elétricos também, tanto faz, né? Então, algo bem versátil, legal? Então, aqui a gente já é um pouco mais atual, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista tecnológico. Então, gente, dentre os diversos elementos que nós utilizamos em comandos elétricos, você tem aqui, por exemplo, as botoeiras, né? As botoeiras ou chaves também, né? Você pode utilizar como elementos de sinais, tá? Você não parte um motor com botoeira, tá? Então, já começa por aí. Você não vai colocar um motor e uma botoeira conectada a ele. Porque a própria botoeira ela também tem limite lá de corrente, de amperagem, legal? E esses tipos de equipamentos, eles são conhecidos como elementos de sinais, né? Ou seja, eles não servem para que a gente possa partir, né, diretamente um motor, tá? É apenas para indicar, né, ou dar um sinal que aquele motor, aquele sistema, aquele comando, ele está em operação ou fora de operação. Legal? Então, como é que funciona uma botoeira? Bem simples, né? Você a tecla, aquela botoeira lá, se ela tiver um retorno, né? Então ela tem uma molazinha que você aperta. Quando você aperta, você tem dois pontos, normalmente fechado, NF, tá? Que a gente vai ver esses conceitos direitinho. E NA é normalmente aberto, tá? Você percebe aqui que os contatos geralmente estão abertos na posição normal. E esses dois contatos eles estão abertos na posição normal, fechado, melhor dizendo, né? Então, gente, o que é que acontece? Nesse caso, quando a corrente está passando aqui, ó, a corrente está passando. Quando você aperta, você desce todo esse sistema aqui, ó, e essa parte toca essa outra parte que estava novamente aberta e vai ficar novamente fechado, né? Agora, né? Ficar NF. E essa parte que estava fechada, agora ela desce, né? E aí você desconecta, vamos dizer assim, esses dois pontos. Consequentemente, ele vai deixar de ser NF e passar a ser NA, normalmente aberto. Legal? Obviamente, quando você solta, né, o dedo daqui do acionamento, essa molazinha faz com esse retorno, né, dessa estrutura. Legal? E aí tudo volta para a sua posição inicial. Legal?
Então, esse é o funcionamento básico de uma botoeira. Tem botoeiras que servem, né, para retorno, né, automático, vamos dizer assim, elas apenas clicam, mas tem outras que se fixam, tá? Tem outras que são, por exemplo, chaves seletoras, legal? Botão liga e desliga, botoeiras que você fixa ou não, enfim, tem diversos tipos de botoeira, a gente vai passar aí, né, a estudar alguns tipos na construção dos nossos diagramas de comando. A chave também, você entra chave de fim de curso, né, quando você, um determinado elemento, né, que está lá percorrendo, por exemplo, uma esteira, e aí toca lá essa chave, né, e aí você muda a posição do contato, tá? Ora, o que era aberto fica agora fechado, o que era fechado fica aberto, tá? Então, basicamente isso. Pressostatos, termostatos, tá? A mesma situação, né? O que era aberto fica fechado, o que era fechado fica aberto, né? Isso aqui verifica, por exemplo, a pressão. Quando a pressão está passando um determinado nível, ele atua, né? Quando ela está abaixo do nível, ele tira. Enfim, depende da situação que você queira controlar. E aí você tem as identificações, né? As cores, principalmente. Por exemplo, botão vermelho, né? Geralmente é para parar, desligar, é uma emergência, tá? Então isso aqui geralmente é padronizado por essas normas, tá? Enfim, né? Não confundir a cabeça de ninguém, porque sempre quando você vai fazer um diagrama de comando, né? Você vai fazer para você, mas também para as outras pessoas que vão operar aquela máquina, não é isso? Então, e muitas vezes você também, porque é uma situação tão complexa que você não consegue lembrar aquilo que você fez, né? Então, você constrói todo o esquema, mas também na hora de construir tem que ser conforme o normativo vigente, legal? Então, chaves de cores vermelhas, geralmente é parada, né? Desliga a emergência. Verdes, né? Você vai partir, ligar, pulsar, né? Você pode ter essas opções aqui. Amarela, a intervenção é alguma condição anormal que aconteceu naquele momento, tá? E as outras usuais, azul, branco, né? Pode ser qualquer outra acima, diferente dessas outras aqui. Legal? Por exemplo, você quer dar um reset, um relé, né? Enfim, você tem essas opções também. Sinalizações, né? Pulsador, tá? Que você aperta e solta, ele volta para a posição inicial. Chave seletora, você tira da posição 0 ou 1, né? E deixa lá e ela fica, tá? Chave de emergência, né? Sinaleiros, enfim, né? Seletores luminosos, pulsadores, né? Lembra que o pulsador, geralmente você aperta e quando você solta, ele volta para a posição inicial, tá? Manipuladores, né? Joysticks, seletores, tá? Enfim, então você tem uma vasta opção aí. Os relés, gente, eles são bastante utilizados, né? Que é o que é um relé? Um relé é um dispositivo eletromecânico, né, que você utiliza para dar comando, tá, a um determinado dispositivo. O relé ele não faz, gente, a ação de desconexão ou conexão de determinado circuito. Um relé é diferente de um disjuntor, tá? Deixar bem claro isso. Os relés, eles não agem de forma direta no sistema. Geralmente, eles agem de forma indireta no sistema. Tá? Ou seja, eles sempre são utilizados para se verificar as condições, né, os parâmetros do sistema no qual ele está inserido e à medida que há alguma perturbação, diferente daquilo que foi programado, ele vai acionar aquele determinado dispositivo de seccionamento ou proteção. Tá? Então, você tem um relé, que você pode ter aqui uma entrada, né? Por exemplo, a entrada 1 e a entrada 2, elas são correspondentes à bobina de excitação. Tá? O terminal 3 é o de entrada, por exemplo, e o 4 e 5, né? Você tem os contatos, geralmente, por exemplo, NF, normalmente é fechado, né? A corrente já vem e ela passa direto. E NA, que é normalmente aberto. Tá? Quando você arma esse dispositivo, né? O que acontece? Quando você injeta uma corrente aqui, aqui nós temos um eletroímã, né? E esse eletroímã ele vai acionar e vai puxar, ó, essa conexão aqui para cá, né? Com isso ele vai tornar o que era NF vai virar NA
e o que era NA vai virar NF, normalmente fechado, né? O que era normalmente aberto vai virar normalmente fechado, o que era normalmente fechado fica normalmente aberto, tá? Quando cessa essa corrente, né, essa mola faz com que esse dispositivo volte à posição inicial, tá? Enfim, gente, você tem diversos tipos de relés, né? Você tem relés temporizadores, enfim, a gente vai ver também alguns conceitos, tá? Os contactores, né, que são os elementos que são mais utilizados, que a gente vai utilizar bastante aqui no nosso diagrama de comando, tá? Elas sim servem para acionar os motores. Como eu falei para vocês, os motores geralmente eles têm uma potência, né? Uma corrente elevada, principalmente na partida, tá? Mas também na operação nominal, né? Nessa operação normal, eles também possuem, dependendo da potência, correntes elevadas, né? Então, geralmente você não vai utilizar uma botoeira, você não pode utilizar uma botoeira para acionar um motor. É isso por própria limitação física, né, da passagem de corrente. Tá? E aí você utiliza contactores, né, que são dispositivos de manobra, que é eletromecânica, né, construídos para uma elevada frequência de operação. Tá? Eles são comandados à distância, né, isso, de forma a garantir a segurança também de quem está operando, com a única posição de repouso, né, estável. Olha só, aberto ou fechado. É quase o mesmo princípio do relé, tá, gente? Quando você injeta, né, corrente aqui nos seus terminais da bobina, né, a bobina A1 e A2, né, o que acontece? Vai aparecer um efeito aqui, ó, eletromecânico, né, que é o efeito de aproximação de atração, tá? Ou seja, essa peça aqui ela vai se movimentar e vai tocar, né, essa outra parte aqui do dispositivo. Consequentemente, o que é que vai acontecer? Ó, ela vai puxar isso aqui, o que era todo mundo, ó, isso aqui vai subir, ó, né? Porque essa é a parte móvel, essa é a parte fixa. Então, quando isso aqui sobe, o que era NA, vira o que, gente? NF, né? Você muda a posição. O que era NA, ó, vai tocar aqui, vai virar o que, ó? NF. E o que era NF, ó, vai ter um espaço agora, né? O que era NF vai ficar o que? NA. Então, gente, o contator, né? Ele segue o mesmo princípio lá do relé. Tá? Utiliza aqui efeitos eletromecânicos. Então, os contadores eles podem estabelecer, interromper, né, suportar correntes normais de instalação, né, e ocasionalmente as de curto circuito. Tá? Então, você tem dois tipos de contactores, basicamente, né, são os contactores de potência, que esses sim vão receber a carga, né, vai passar a carga lá, a corrente elétrica daquela máquina, daquele motor, e os contactores auxiliares, que são os que vão ser utilizados para a parte de acionamento de comandos. Legal? Então, basicamente, dois tipos. Aí você tem muitos outros, né? Contactores laterais, enfim, que são outros tipos de contactores auxiliares. Tá? A gente vai ver isso devagarzinho. As vantagens, né, dos contactores, né? Comando à distância, né? Elevado número de manobras, tá? Grande vida útil mecânica, enfim. Tá? Características principais, né? Ligação rápida e segura do motor, claro, né? Quando você vai partir o motor com uma grande corrente, é sempre bom você ter uma segurança naquilo que você está fazendo, né? Ou então controle de alta corrente por meio de baixa corrente, né? Enfim, você tem uma série de características principais aqui, né? De utilização dos contactores, tá? Como é um dispositivo também de caráter mecânico, ele possui defeitos, vamos dizer assim, né? Frequentes, né? E esses contactores, os principais defeitos dele, né? Sobrecarga na bobina magnética, isolação deficiente, desgaste excessivo dos contatos, sobreaquecimento dos contatos, né? Algum defeito mecânico, por exemplo, na mola interna, né? Então é algo que pode acontecer. Tá? Você tem os fusíveis, que entra na parte de seccionamento, né? Fusíveis tipo NH, diazete, a gente vai ver alguns tipos, a diferença de cada um entre eles, mas basicamente é a diferença da capacidade de corrente, né? De um para o outro. Tá? Alguns suportam até 100 amperes, né? E outros até 630 amperes. Né? Então, depende da utilização que você vai dar no seu diagrama. Tá? Os disjuntores, que são, como a gente pode perceber, os fusíveis, né? Quando ele queima, né? Você tem que substituí-lo. O disjuntor geralmente não, né? Quando o disjuntor ele aciona, né? Ou ele desarma, né? Você não precisa fazer a substituição daquele disjuntor. O que é que você vai fazer? Apenas simplesmente verificar se o circuito está normal novamente, às vezes foi uma falta transitória,
e você vai ligar novamente o seu disjuntor sem precisar fazer nenhuma substituição, né? Claro, se não tiver tido nenhum problema com ele, né? Então, são dispositivos termomagnéticos, né, em geral termomagnéticos, para proteção de instalações e equipamentos, tá? Então, os disjuntores protegem tanto as instalações quanto os equipamentos. De que, gente? De sobrecarga e curto-circuito, né? Eles não protegem de choque, é diferente, né? Choque é outra coisa, eles protegem contra sobrecarga e curto-circuito. Choque é outro dispositivo, né? Que é o DR. Eles são equipados com um disparador térmico bimetal, né? Alguns tipos são assim, e atuam nas situações de sobrecarga com um disparador eletromagnético nas situações de curto-circuito, tá? Esse aqui é a simbologia, né, do disjuntor, tá? A gente não se preocupe que a gente vai passar por cada ponto desse aqui sem colocar em prática aí para não ficar só na decoreba. Os relés térmicos, né, que são também bastante utilizados, como eu falei, nenhum relé ele é acionar diretamente a proteção do circuito, né? Ele geralmente ele aciona de forma indireta, então ele vai dar o comando, né, para um outro dispositivo, tá? Então essa é uma lógica padrão aí dos relés, tá? A não ser que seja um próprio dispositivo, né, um disjuntor, por exemplo, um disjuntor motor, né, que já está embutido a característica da proteção com a questão da verificação da situação do sistema, enfim, né? A não ser que seja isso, mas individualmente não. Então, os relés térmicos eles são dispositivos construídos para proteger, controlar, né, comandar um circuito elétrico, atuando sempre pelo efeito térmico, né, provocado pela corrente elétrica. Tá? Então, os relés térmicos ele tem um bimetal. Esse bimetal é o seguinte, é como se fossem dois materiais, gente, né, que eles são grudadinhos aqui um no outro, né? Um é feito de um material e o outro é feito de outro, com um coeficiente de dilatação diferente. Ou seja, quando passa corrente elétrica aqui, um vai esquentar mais do que o outro. Tá? Por exemplo, esse aqui vai esquentar mais. Se ele for esquentar mais, ele vai dilatar mais. Né? Então, quando ele dilata mais, geralmente ele acaba criando uma curvatura. Uma curvatura nessa peça. E aí essa curvatura aqui ela tem um limite, né? À medida que essa corrente for aumentando, ela vai dilatando mais até o momento que ele está programado lá para acionar algum tipo de dispositivo interno, né? Então essa é uma característica aqui desse relé térmico, tá? Em resumo, né? E para fechar nossa aula aqui um pouco da simbologia que a gente vai utilizar bastante na construção do nosso diagrama de comando. Por exemplo, você tem botoeiras normalmente abertas, né, em A, você tem essa característica aqui, tá? Essa daqui é o tipo que você aperta e ela fica, não é isso? Quando você aciona, ela muda a sua posição, por exemplo, de NA para NF e ela fixa, né? Quando ela é normalmente fechada, é ao contrário, né? Ela está, de certa forma, ela está na posição fechada, não é isso? Quando você aciona ela muda a sua posição para NA. Tá? Ou seja, normalmente aberto. Legal? O que mais? Você também tem botoeiras com retorno por mola, né? Aquela que é pulsadora, você aperta, mas quando você solta, ela volta para a posição inicial. Tá? Quando é NA, vira NF. Quando é NF, né, normalmente fechado, ela vira NA, normalmente aberto. Tá? Contatores tripolares, normalmente abertos. Tá? E também você tem a configuração aqui de fusível, né? Isso aqui é um fusível, isso aqui é contactora. Esse aqui é o acionamento eletromagnético da bobina de uma contactora. Tá? Aqui é um contato normalmente aberto, esse é um contato normalmente fechado. Você tem aqui um relé térmico. Você tem um disjuntor, que a gente até viu esse símbolo. Você tem um acionamento temporizado, né? A bobina aqui, com acionamento temporizado. Você tem um disjuntor com elemento magnético, proteção contra corrente curto-circuito, tá? Uma lâmpada aqui, né, para sinalização, transformador trifásico e o próprio motor trifásico. Então isso aqui é um pouco da simbologia que nós vamos utilizar aí na construção do nosso diagrama. Não se preocupe, ninguém vai ficar decorando isso aqui de graça, né? Nós vamos aprender montando, não é isso? Construindo, e à medida que nós formos construindo, isso vai ficar bastante usual para vocês, tá? Então, gente, qualquer dúvida, comenta lá no Classroom, né? Comenta aí também
no nosso vídeo aí. Então, qualquer dúvida ou sugestão, tá? Posta lá no mural ou nos comentários. Até mais, gente.